Marcelo do Atingindo a Sua Meta, e hoje nós vamos estar entrevistando o Nico Madonna, que foi o fundador dessa página, e vamos estar conhecendo um pouquinho mais da história dele, como ele conseguiu atingir esses resultados tão expressivos. Nico, queria passar a palavra para você, dar um alô para o pessoal, conhecer um pouquinho melhor de você. Fala galera, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela entrevista. Já estou até me achando famoso com isso tudo, mas tudo bem, vamos lá. A proposta da Atingindo Sua Meta foi criar uma página para que eu compartilhasse o meu resultado, que passo a passo as pessoas pudessem ver, ou eu mesmo, né, ver o meu resultado ali, uma melhora a cada 15 dias, a cada mês, e de maneira muito natural, de maneira muito saudável, foi tomando uma proporção. Eu fui conhecendo pessoas que também estavam passando por o que eu passei, afinal foram 46 quilos eliminados, com a nutrição inteligente, com acompanhamento com coach, enfim, e que naturalmente saíram ali fotos de pessoas que hoje estão inspirando, e já temos mais de 2.000 curtidas orgânicas, nunca pagamos nada para patrocinar, para querer ganhar dinheiro com isso, jamais. E agradeço então de ter tocado aí a sua pessoa e a gente poder, né, colaborar para quem precisa atingir a sua meta. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor, a gente fez uma parceria e eu vou estar administrando essa página, e a gente vai estar colocando conteúdos que inspirem tanto a gente mesmo, se comprometa com os nossos resultados, e inspire a vocês, novas pessoas, a pessoas que talvez vocês conheçam, a estar entrando nesse projeto, que é só unicamente falar sobre uma vida saudável. E vai muito além do que se come, é uma forma de pensar, é toda uma estrutura nova, não é isso, Nico? A gente costuma dizer que para ter esse equilíbrio, são 3 a 4 pilares, depende muito de cada participante, depende de cada pessoa, mas no meu caso, foi a nutrição inteligente, o acompanhamento, né? O acompanhamento é fundamental. Tive uma coach que me acompanhou, que no momento de decisão, momento difícil de querer parar, ela me motivava. A nutrição inteligente e o estilo de vida mais ativo. Okay. Acho que foi os 4 que eu falei, não? Foi isso, tá mesmo, certo, né? Tá certinho. É um estilo de vida mais ativo, a nutrição inteligente, o acompanhamento e você poder, melhorar o seu resultado. Eu acho que são esses 4 pilares. É claro que tem pessoas hoje, por exemplo, que não precisam dos 4, vamos dizer assim, até porque a parte de estilo de vida mais ativo, a atividade física em si, já foi comprovado cientificamente por cientistas norte-americanos, que 80% é o resultado de nutrição que você coloca pela boca e 20% é o resultado de atividade física. Então são pilares aí que me ajudaram a entender, a ter mais equilíbrio. Ok. Só para vocês saberem e acompanhar a gente até o final dessa entrevista, eu vou relatar agora o que nós vamos estar abordando ponto a ponto. Nós vamos estar falando aqui sobre como era a relação do Nico com o trabalho, como é que era a saúde dele, no caso do físico mesmo, né? O que os médicos passaram para ele, que tipo de remédio, quanto ele gastava com cada tipo de remédio, o relacionamento dele social e pessoal, e como ele enxergava a alimentação. Nós vamos estar vendo os 2 prismas, né? Como ele era isso antes de uma alimentação inteligente e após essa alimentação. Então, como prometido, eu vou estar fazendo aqui a primeira pergunta, e ele vai ser bem objetivo na resposta. Eu acredito que vai alcançar aí. Ricardo, tu vai falar bastante. Vamos lá. Me cortem. Nico, eu gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com o trabalho. Como é que você enxergava o trabalho antes desse processo que você passou aí? Sim. Eu desde muito cedo fui um jovem que sempre fui muito ativo, nunca fui aquele cara de ficar encostado em uma vaga, em uma posição de trabalho. Eu atingi aí dentro de 6 anos um patamar muito bacana dentro de uma empresa a qual eu trabalhei desde os 14 anos de idade, e aí com 20 anos eu resolvi empreender, mas resolvi empreender não porque vou empreender, não, porque era por necessidade mesmo, e aí acabei montando meu próprio negócio com 21 anos de idade, que hoje é um negócio que já tem há 11 anos, né, na cidade aqui onde eu atuo,
Mas aquela vontade de querer ganhar dinheiro, aquela vontade de querer ficar rico, me fez ficar cego para todas as outras áreas da vida. Foi aonde então eu comecei a adquirir o excesso de peso. E junto com o excesso de peso, eu comecei a ter que... comecei a adquirir arrogância, comecei a adquirir, enfim, uma série de fatores que vieram prejudicar minha saúde no futuro. Que cheguei no meu patamar máximo de 128, 129, algumas das vezes bateram 130, enfim. Com isso eu já tomava medicamento controlado para pressão. Desculpa eu cortar um pouco, mas por exemplo, só para eles entenderem melhor a relação com trabalho e comida, o que era? Você estressava no trabalho e descontava na comida? Como é que era isso? O gordo, né? Eu sou gordo, eu costumo dizer para todo mundo que eu sou gordo na cabeça, não levem a mal os gordinhos, mas eu sou ainda, até hoje, eu sofro com, acho que isso chega a ser uma compulsão alimentar. Dependendo do lugar onde é incrível, a pessoa me convida para um jantar, eu já fico um dia antes pensando como é que vai ser aquele jantar. Então eu me preparo antes, tem todo um trabalho psicológico, e nessa rotina doida, que o meu trabalho era uma coisa de 24 horas, o que aconteceu? Eu ficava o dia inteiro sem comer quase. Quando eu chegava à noite, eu somava tudo aquilo de frustração, estresse, trabalho, correria, dia a dia, falta de gestão própria mesmo da minha parte. E aí quando eu chegava à noite, eu acabava me afogando na alimentação para poder alimentar, acho que na verdade a alma e não era nem para alimentar o corpo. Eu achava que quantidade era qualidade, então eu comia uma pizza e, enfim, 2 litros de refrigerante, praticamente era isso, quase todos os dias uma pizza, refrigerante o dia inteiro, então minha mulher não me comia de 3 em 3 horas, enfim, acabava comendo o que tinha sempre na frente. E aí deu no que deu o resultado de 128 a 130 quilos, com 28 anos. Voltando a falar do medicamento, eu comecei com 25 miligramas de Inderal, podem pesquisar, medicamento para pressão alta. E quando eu estava no meu estágio máximo, eu já estava tomando 90 a 100 gramas diariamente, era 45 de manhã, 50 à noite, diariamente, e nem por isso a minha pressão estava sendo controlada. E, por exemplo, quais eram os sintomas, além de pressão alta que você falou, quais os seus outros fatores físicos que a má alimentação, a compulsão aí Os fatores físicos foi que a calça foi para o número 54, então... Era tipo gordo, eu cansei de ser referência, gordo aqui, gordo ali, gordo lá, era balada, lugar de sessão, gordão, eu falava, gordão, eu cansei de ser chamado de gordão, porque eu falei, cara, só gordão não dá. Aí eu vivia cansado, por exemplo, o dia que nós estamos sentados aqui agora, aqui a barriga estava atrapalhando de lado, então eu não conseguia, faltava ar, não conseguia colocar o sapato sozinho. Então Você chegou nesse ponto? Sim, nossa, para falar como eu estou falando aqui já estava faltando ar. Agora sim, para quem chegou na calça 54 e hoje é 42, então você imagina a diferença, né? Quem tinha 127 de circunferência abdominal, detalhe que em outras fotos, como tem nas páginas, enfim, não tem nenhuma pele, né, vamos dizer assim, não passei por nenhum processo cirúrgico, e o que eu sentia de ruim era isso. Pô, primeiro que era uma autoestima que já não tinha. Você vai aumentando, né? De acordo com vai aumentando o peso, você vai aumentando a roupa, vai aumentando a moto. Se era uma 125 que não aguenta empurrar mais, você pula para 250, daqui a pouco está mais gordo, não vai para 500. E assim você vai aumentando sem perceber que você está se prejudicando a sua saúde. Agora vem uma pergunta muito interessante com isso, né? Você chegou a ter uma série de problemas físicos, como você acabou de relatar. E farmácia, como é que era? Farmácia. Remédio, você deixava muito dinheiro Farmácia, na eu era praticamente sócio da farmácia. Porque o meu vizinho, que era o farmacêutico, inclusive, né? O Alexandre, que Deus o tenha, que eu não sou mais cliente da farmácia, graças a Deus, aí por volta de 2 anos, eu cheguei a gastar em um mês R$600 de medicamento. Seja pressão, Inderal, para colesterol, não preciso fazer propaganda, já falei de um, vou falar dos outros. Sim. Esse para pressão alta, o outro para colesterol, e aí minha glicemia começou a bater 135, 145, assim, em jejum. Quase então eu diabetes. já estava me preparando para começar a tomar insulina, aplicar insulina. Então o valor investido mensalmente para poder destruir, e a minha arrogância era tanta, a minha arrogância, a minha falta de instrução era tanta, porque assim, quando o médico me passava a receita, vamos ter que aumentar agora o medicamento controlado para controlar a pressão e tal, porque o
que está acontecendo? Não está segurando. Eu falava assim, quanto vai custar mais isso na farmácia? A minha preocupação era só dinheiro. Dinheiro é que eu vou ficar rico e quase morrendo. E sem tempo cuidar da saúde. Né? Sem tempo para nada. Eu só queria saber de trabalhar. Se fosse preciso trabalhar 24 horas, eu trabalharia 24 horas, porque naquela vontade de jovem, que é o que eu vejo ainda, alguns exemplos nos dias de hoje, jovens que só querem aquela busca do conhecimento, estão sempre atrasados, estão sempre devendo hora, nunca dá para falar com a pessoa, nunca dá, não come, não bebe, não deu tempo, nunca dá tempo, mas a hora que acontece o que aconteceu comigo, o cara começa a ter tempo. Por exemplo, o seu relacionamento social, como é que ficava nessa situação toda aí, nessa busca toda? O meu relacionamento social tinha, geralmente era happy hour, pizza, o negócio era pizza. Se queria me pegar, era convidar para comer uma pizza. Mas nem era sempre, porque geralmente, como eu volto repetindo, eu trabalhava num trabalho 24 horas e ser dono de uma empresa 24 horas não era fácil, graças a Deus eu não sou mais. E então, o que eu posso dizer, assim, relacionamento social era com as pessoas que eu tinha no trabalho só apenas. Entendi. Com elas mesmas a gente juntava e ia comer uma pizza depois. Sempre, né? E assim, eu acredito que essa carga de estresse, essa visão que você tinha antes, também deve ter prejudicado alguma coisa na sua vida pessoal, relacionamento, sim, família, pai, sim, não sei, se você puder, se você sentir a vontade. Claro, hoje eu já não tenho mais nenhum problema em dizer isso, mas o relacionamento familiar, eu acho que foi muito comprometido por conta dessa questão de só querer trabalhar e não dar tempo para nada, era festa de um não dava, era fim de semana com o outro não dava, e aí acabou que não só, eu lembro que não só me afetando, né? Como o cara já se afastou de todo mundo, não só me afetando, mas também como afetando a saúde de meus familiares. Então, assim, o que eu quero dizer para as pessoas, a intenção da página é assim, se você não conseguiu chegar no seu resultado ideal, qualquer um que seja, é porque você não sabe. E se você não sabe, você precisa procurar algo que te leve de maneira saudável para um novo estilo de vida. Seja ele financeiro, seja ele profissional, seja ele na caridade, enfim. Se você não consegue chegar, é porque você ainda não tem essa informação. Mas a informação é possível. Como chegar no seu estilo saudável, eu consigo ajudar hoje. Mas primeiro tem que dizer assim, eu costumo dizer para as pessoas, geralmente, ou vai pela dor, ou vai, você costuma dizer, né, que as pessoas vão procurar uma religião, amor, enfim, algo que elas acreditem que seja um bem maior aí, ou vai para a igreja pela dor ou pelo amor. E na saúde foi o meu caso. A única coisa que me freou e fez mudar foi, infelizmente, ter perdido meu pai com 54 anos. A gente vai abordar isso daí, é o próximo passo, calma, Nico. Ele é meio acelerado mesmo, não esquenta não. O que eu queria falar agora, Nico, é que você falasse... O que eu queria que você falasse agora é um pouco sobre como se enxergava comida, cara. Como é que você enxergava a alimentação? Não, acho que eu nem enxergava, porque quando eu ficava tanto tempo sem comer, eu não sabia da importância da fibra. Então, quando eu chegava no restaurante, por exemplo, salada, verdura, essas coisas, eu não sabia... É o que eu volto a falar, informação. Você tem que saber por que tem cada coisa ali no restaurante, para que serve a nutriente de cada alimento para o teu corpo. O lance era volume. Volume era 3, 4 marmitex inteiras. Nossa. Sabe? E eu ficava de olho na marmitex dos outros, que se sobrasse eu pegaria, não tinha dúvida. E se moscar até hoje eu pego ainda. Então, na verdade, comida para você era meio que um lazer, assim. Era um lazer, uma forma de falar, nossa, resolvi meus problemas. Entendi. E aí dava uma hora depois, já queria um salgadinho, docinho, chocolate. E hoje a gente pode ver que tem bastante gente nessa situação, né? Eu encontro diariamente, pessoas que sofrem o que eu sofri lá atrás. Foi essa a intenção da página. Poder dialogar com pessoas que precisam mudar e que realmente estão num nível absurdo já de saúde, até pior do que o meu, mas que às vezes não tem um motivo para ter disciplina, que é isso que é o mais importante. O legal é que a gente sabe como agora, né, Ney? A pessoa precisa ter um motivo para ter disciplina. Se ela não tem motivo, ela não tem disciplina, e fica nisso. Legal. Agora vai chegar na pergunta que ele queria responder antes, né? O que te fez ter força de vontade, cara, o suficiente para virar o jogo aí? Qual que foi o start, qual que foi o estalo, o último? Eu sei que de repente para a gente tomar uma mudança de rota, a gente sempre tem que sofrer um trauma, não é isso? A maioria das pessoas é mais ou menos assim. No seu caso, o que aconteceu? Você sentia vontade para falar? Claro, sim, numa boa.
Aconteceu o seguinte, eu no meio de... Imaginem uma pessoa que já fez todas as dietas possíveis. A dieta do macaco cego, a dieta do abacaxi, a dieta do doutor não sei quem, a dieta do medicamento que não podia. Enfim, eu não entendia. A vida, acho que depois de tudo que aconteceu, me mostrou que não adianta você procurar atalho. Porque atalho, se fosse bom, chamaria caminho. E eu a vida inteira na nutrição eu procurei atalhos para querer emagrecer de maneira rápida, sabe? Para querer emagrecer para ir para uma festinha, para querer emagrecer para passar um final de ano na praia magro e depois voltava tudo pior. Então, mas no meio desses processos de emagrecimento, eu até estava fazendo um Cooper. E aí eu vejo assim a minha esposa vindo até mim com o carro e foi, né? Imagina você correndo no meio de uma zona afastada, uma zona rural, e aí eu vejo minha esposa vindo atrás, né, com o carro, falando, entra aqui que a gente precisa, né, ir num lugar. E quando eu entrei no carro, eu falei, mas o que está acontecendo? Veio me buscar na corrida, né? E aquilo ali, pela cara dela, assim, o negócio foi meio estranho, né? Eu falei, o que está acontecendo? Fala logo. Ela falou, não, é que seu pai estava jogando bola e caiu no campo, e aí ele sofreu um AVC, mas está tudo bem. E eu falei assim, aí aquilo você já toma meio que um choque, né? Você fica meio, peraí, caramba, meu pai é saudável, não tem nada, saúde boa, né? Homem de ferro, a gente pensa assim, certo. Nunca ficou doente. E aí ela no meio do caminho, eu já comecei a fazer uns contatos, ligar para os hospitais para saber onde que estava, onde não estava, com quem estava, enfim. Nesse momento eu comecei a sentir algo estranho, aí eu falei, bom, deixa eu ligar para meus amigos, ninguém atendia, liguei para um médico que é o meu cardiologista inclusive, que eu falei, deixa eu ligar para ele, vai que ele sabe se meu pai está lá no hospital, é um AVC, talvez, né, tenha como dar tempo ainda, salvar, alguma coisa do tipo. E aí esse que não atendia, eu liguei na minha própria casa, esse médico era meu vizinho, e pedi para que a minha sogra, eu lembro que a minha sogra atendeu o telefone e falou assim, olha, eu liguei para ela e falou, olha, liga urgente para o doutor, fala para ele ver onde está o meu pai, se precisar de uma locomoção, enfim, alguma coisa do tipo, me ajuda aí, corre lá. E daí minha sogra falou, olha, a pessoa do hospital ligou aqui falando que seu pai faleceu. E aí ali, rapaz, no telefone, eu me lembro, a gente estava passando pela Dutra, que ali o mundo desabou. Ali o mundo acabou. Eu falei, não é possível, para. Aí meio que você fica em trauma, em choque. E até eu chegar ao ponto de realmente ver ali o meu pai, né, já em óbito, ali foi um choque que eu não gostaria que ninguém sentisse. Foi o maior choque que eu levei na vida. Só te cortando um pouco, e qual foi o motivo dele? O motivo da morte dele foi uma consequência, né? E a consequência que eu fui procurar a fundo depois saber o porquê. A consequência de maus hábitos alimentares e um estilo de vida não tão ativo. Qual foi? Foi infarto no miocárdio. Para quem não conhece, essa é a maior consequência de morte do mundo, tá? Depois disso tudo eu fui estudar, procurar saber o porquê que ele morreu, sabendo que ele tinha uma pressãozinha de criança, vamos dizer assim. Mas eu costumo dizer para algumas pessoas que o que eu fiz e o que ele não fez é um exame chamado proteína C reativa. E às vezes o cara faz só o exame de sangue e acaba tá tudo ok, que era o caso do meu pai. Eu arrastava ele para os médicos. E aí ele não fez o bendito exame da proteína C reativa. E se ele tivesse feito, com certeza ele teria detectado ali o nível dele de doenças coronárias alto, e talvez se preocupado com isso. Mas são consequências, como a gente costuma dizer, né? Se não tem como eu comer mal uma vida e ter um resultado de saúde bom, vou fumar a vida inteira e o que vai acontecer comigo? É óbvio que eu vou ter. Então são consequências. E por isso que hoje um infarto no miocárdio, quem que você conhece da tua família, do seu relacionamento, que já sofreu um infarto? Então é isso. E com você isso já tudo era pai aí, nessa época, Nico? E com isso tudo eu era pai de 6, a minha filha tinha 6 meses, e eu entendi que com o choque do meu pai, isso foi um legado para que houvesse mudança na minha vida, para que eu procurasse, olha, eu preferi entender assim, que ele foi na minha frente para que eu conseguisse mudar, como exemplo. Por quê? Uma pessoa que tinha pressão 24/19, com 28 anos, já tomando 100 miligramas de medicamento por dia,
que chegou 2 vezes no hospital, quase com o princípio de infarto, que o médico falando, da terceira vez você não vai chegar. A terceira vez você não vai chegar. Um conselho de pai para filho, e não de médico para paciente. Pô, eu com 28 anos eu não chegaria aos 30. E hoje com 33, se você fizer uma análise dos meus exames médicos, é impressionante a minha evolução. Eu saí do nível de funil da morte, que é o que diz a estatística do mundo, que a cada 10 pessoas no mundo, tem estatística que diz que é 6, tem estatística que diz que já é 8, a cada 10 pessoas no mundo, 8 pessoas acima do peso, com consequências de maus hábitos alimentares e um estilo de vida mais passivo, né? Mais parado. Então ali, eu com a filha de 6 meses, eu prometi para ela que eu iria mudar. Eu tive um motivo para poder ter disciplina. E foi dedicando a ela, eu pensei, eu quero ver minha filha, eu quero pensar que eu sou eterno ao lado da minha filha. Mas com aquela alimentação que eu estava tendo, com aquele estilo de vida que eu estava tendo, com certeza eu não chegaria aos 30. E aí eu tomei uma decisão de mudança. Bom que nós estamos aqui para estar comentando sobre esses tipos de assunto, inspiração sua, e não esperar que todos cheguem a esse ponto para tomar uma atitude. A ideia é que isso chegue e multiplique para aquela pessoa que tem um pai, que já está sobrepeso, que não sabe o que fazer, pode entrar em contato, a gente serve de inspiração, tudo que eu passei, já faz 2 anos que eu mantenho meu resultado, e eu perdi meu pai dia 23 de setembro de 2013, dia 28 de setembro, desculpa, de 2013. Então, eu não quero desejar que nenhum filho passe, e acho que depois do meu resultado, a gente já conseguiu ajudar muitas pessoas a não sofrerem o que eu sofri, a ensinar o pai a nutrição, a ensinar o pai, carregar o pai para um estilo de vida mais ativo, a fazer os exames corretamente, claro que apoiado com orientação médica, enfim. Mas é um bate-papo, é uma comunidade de fazer o bem, de pessoa corrente de fazer o bem, de ensinar as pessoas, porque se eu conseguir eliminar 46 quilos, qualquer uma pessoa consegue, basta ter a informação correta, a nutrição correta, o acompanhamento correto, que vai chegar. Hoje você diria que você está na melhor forma física de todos os tempos? Não. Como todo, né? Como todo ser humano que sou, né? A gente gosta de festas, a gente participa de muitos eventos, então acaba que eu não deixei em momento algum, depois que eu já atingi o meu resultado, de continuar comendo as coisas que são gostosas no nosso paladar, mas... Isso que eu queria falar, a gente vai chegar nesse ponto aí, é que esse menino é de 8 meses, mas a gente vai chegar lá. O que eu queria ver com você hoje, Nick, é assim, como que é a sua alimentação? E pedir para vocês, não deixem de assistir, porque a última pergunta vai ser muito interessante. Como ele conseguiu todos esses resultados? Como ele conseguiu todos os resultados? Quais são os métodos? Ele vai estar falando aqui hoje, não tão detalhadamente. Vamos ter próximos vídeos e a gente vai estar ensinando tudo isso que ele aprendeu, né? Inclusive que eu estou usando, e também já me rendeu 12 quilos a menos. Eu não tive todo esse trauma, mas eu decidi... Ele foi inteligente. Eu decidi aprender pela experiência dos outros, né? No caso a dele. Então, eu gostaria muito que você explicasse um pouco como que é a sua alimentação hoje, cara. Porque a maioria das pessoas, eles ficam preocupados assim, nossa, agora eu estou fazendo dieta, eu vou passar fome e eu vou restringir tudo que é bom. Como é que você come hoje? Como é que é a alimentação do Nick? Eu falo por mim, né, que é a coisa mais chata do que dieta. Eu não faço dieta, eu tenho um estilo de vida mais ativo. Eu mudei as minhas alimentações, eu como de tudo hoje. Até torresmo, até essas porcariadas todas eu como, entendeu? Que mal tem, né? Fazer o quê? São coisas que eu comi uma vida inteira, mas o que eu tenho que entender que eu diminuí isso para poder continuar comendo uma vida inteira. Porque não adianta eu querer comer torresmo todo dia e não durar até os 30, os 35, né? Que agora eu já passei, né? Já foi. Então o que acontece? Como que eu como hoje? Hoje, por exemplo, eu tenho uma suplementação inteligente, que é através de chás e shakes. Mas, por exemplo, quando eu não tenho essa suplementação no dia, eu vou para um restaurante, eu não me privo, mas eu diminui um pouco a quantidade, né? Eu faço uma alimentação bem equilibrada, rica em fibras e proteína e carboidrato, ou seja, a metade do meu prato tem que ser salada, um quarto tem que ser carboidrato e um quarto proteína. E claro, eu nunca fico com fome.
A cada 3 em 3 horas eu tenho sempre perto ou uma barra de proteína, ou uma maçã, ou uma banana. Se eu estou num lugar mais elaborado, eu consigo fazer um queijo branco, peito peru, com pão integral. Acredite, a minha alimentação não tem nada assim de diferente, não. Eu tenho uma suplementação também, que tem baixa caloria e tem tudo que o meu corpo precisa, então não me falta nutrientes no corpo. Infelizmente hoje algumas alimentações normais estão carentes de nutrientes. Por quê? Porque nós temos que alimentar o mundo globalizado. Quantas pessoas nós temos no planeta? Então não é mais como antes, olha, vamos plantar o feijão, inclusive o feijão está lá. Tá estranho, agora o feijão tá estranho. O feijão de hoje não tem mais o mesmo nutriente de 30, 20 anos atrás. O arroz de hoje não é mais aquele arroz lá atrás. Ele foi modificado geneticamente para poder atender uma população mundial, sabe? Então a laranja de hoje não é a mesma laranja de 20, 30 anos atrás. Ela não tem mais as vitaminas e minerais de uma mesma laranja de 25, 30 anos atrás. Mas o carboidrato, que é o açúcar da laranja, é o mesmo, continua o mesmo. Então, para você ter as mesmas vitaminas e minerais, você tem que ter um maior excesso de laranjas aí para ter as mesmas. Mas e o carboidrato? Como é que faz? Como é que faz para eliminar aquele excesso que você consumiu? Então, a minha alimentação hoje, eu considero assim que até nos últimos meses ela está meio um pouco bagunçada, mas é porque eu sei a receita, então eu acaba relaxando um pouco, né? Acaba relaxando. Então talvez essa proposta dos vídeos é para poder ajudar todo mundo e eu chegar na minha melhor forma, que é o six pack. Nós vamos ver o six pack, né? Que para quem não sabe, o six pack são 6 gomos e através de uma avaliação. O que ele está falando é tanquinho, viu, gente? O tanquinho. Através de uma avaliação bioimpedância, a gente vai monitorando como está o meu resultado e através também de orientação médica. Isso é muito importante, a gente tem um médico que me dá total suporte, tá? Avaliação, com os exames. Tem vezes que eu chego no laboratório que os últimos exames foram mais de 25, 30 páginas de exame para saber como é que estava o resultado. Então tudo isso também tem uma orientação médica, isso é bem importante focar, não sair fazendo nada na minha cabeça, vou fazer assim, ponto. Legal, agora a gente vai resumir. A gente falou como era a vida dele anteriormente a essa alimentação inteligente, vamos dizer assim. Agora a gente vai falar após, né? Como é que é atualmente a sua relação com o trabalho, Nico? Bem rapidamente isso daí pra gente ir para a última pergunta que o pessoal deve estar bem na expectativa, que é como você conseguiu esses resultados, tá? Então eu queria saber... Já falou a pergunta. Como é a sua relação com o trabalho hoje? Como é que você encara isso hoje? Quando eu comecei o processo de entender que eu precisava mudar a minha alimentação, que eu tinha que ter disciplina, de comer de 3 em 3 horas, de comer de maneira mais saudável, com qualidade e menos quantidade, porque quantidade não significa qualidade, através daquele processo de decisão de mudança, eu comecei a entender que eu poderia fazer isso em todas as áreas da vida. Inclusive, é uma coisa muito importante que eu classifico, são as áreas da vida. E aí me deram uma roda da vida, minha coach me deu uma roda da vida para que eu preenchesse. E ali então eu comecei a entender que eu poderia ter mais equilíbrio não só na minha alimentação, mas no trabalho, mais no familiar, mais no social, mais na caridade, enfim, em todas as diversas áreas da vida. E isso eu fui me melhorando, tá? E aí eu aprendi a ter uma relação melhor com o trabalho, eu aprendi a ter uma relação melhor com a solidariedade, com o lado espiritual, comigo mesmo, poder me conhecer, me entender como que é, de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou, propósito de vida. Então, entende-se que não é só uma alimentação, é totalmente essa roda da vida que eu aprendi então a ter disciplina em todas as áreas, e principalmente com o profissional, que era o que eu achava que mais me afetava. Isso, inclusive, a gente vai até arrumar um jeito de disponibilizar, né, Nico, na página. A gente vai fazer uma forma. Muito bacana. Isso. Agora, o que eu queria, que o pessoal deve estar ansioso, é assim: você tinha muitos sintomas físicos antigamente, certo? Estéticos, principalmente. Tá, então, já que você falou estético, tem como você mostrar... Não, ainda não, segura aí. Tem como você mostrar
assim, a gente vai dar um jeito de mostrar aqui como Eu que era esse menino eu ficava antes. bravo com um amigo meu, inclusive o apelido dele é de Liga, e esse apelido foi o que eu coloquei. Porque todas as vezes que eu chegava na oficina dele, para mexer com o meu carro, ele falava assim, vai Nivaldinho, vai viajar? Eu falava, por quê? Porque você tá com o almofadão aí nas costas, né? Então ele tirava um sarro comigo e isso não tem coisa pior do que você... Mas também, olha aqui. Chega mais perto. Isso. Ó, olha que belezinha. Isso era você com 130 quilos, é isso? Com 28 anos, eu lembro dessa foto aqui, tá minha mãe e minha avó do lado, que nós fomos para a sorveteria tomar sorvete. Ah, tem uma outra aqui que é boa também, né? Vai lá. Que parece que o cara tá bem jovem, ó. Meu Deus do céu. Olha que papinho bonito. Pois é, gente, É dupla, Nico? É possível mudar, é possível mudar. Nico, agora deixando... Mostra uma aí de boa forma depois. De boa forma? É. Será que tem ou não? Tem aqui, ó. Deixa essa daqui. Ah, tem essa aqui de barrigão. Nossa. Olha só a coisa feia. Essas fotos com certeza vai estar disponível no... Tá, mostra Ah, essa tem aí. essa aqui também que é boa. Essa é a mochila que Essa você aí, levava? essa aí é o almofadão. É o almofadão. Eu tenho aqui agora mais, deixa eu pegar aqui. Aí as coisas foram melhorando, né? Aí você vai ficando meio magro, né? É, vai ficando mais... Tá Aí bom, aqui- Nico. não, Menos, tem mais uma menos. aqui, Aham. O antes e depois. E tem... Aqui. É, você vê até que pra ele tem jeito pra gente também. Não é né, possível. pessoal? Então tá a bom. pessoa precisa querer. Agora o que eu queria ver, por exemplo, aqueles sintomas físicos, você tem alguma coisa daquilo hoje? Nenhuma eu posso Bem comprovar medicamente falando, através de exames. Meu triglicerídeos era em média 162 a 170 e hoje ele é em média 45, 50 Coisa de criança. de criança. Então, tudo isso que eu estou falando, eu tenho como provar através dos meus exames médicos, né? Isso que é o mais importante, baseado no que a medicina diz. Então, um dos melhores laboratórios aqui da minha cidade, enfim, o médico que pediu. E eu não tenho mais sintomas assim de cansaço, eu não tenho mais... Pressão alta? Não, minha pressão 12/8 estressado. Estressado e é 12/8 mesmo. Entendi. E a minha glicemia, esse dia eu tomei um café meio fora dos padrões, assim. Certo. E aí Aquele acabei que colonial, fui né? numa praça e tava lá o pessoal fazendo o teste de glicemia e eu falei, bom, vou fazer. E acredite, ela deu mais baixo do que se eu tivesse em jejum. Então, E quanto ela bateu? bateu 99, E depois quanto de ter estava tomado nesse... café. Não. Quando, na época, Era 145 em jejum. E bateu 99 depois do café? Bateu 99 depois do café e segundo a profissional da saúde que estava ali, ela falou, não, ela pode, depois do jejum, ela pode estar até os 100, 120. Então, não é o que eu queria, poderia estar menor, sim, mas é que um dia antes tinha comido um negócio e tal. Entendi, Nico. Beleza. Essa parte a gente pula. Questão de remédio, você falou que gastava aproximadamente uns R$600 na farmácia. E eu sei que 600. deve ter investimento nessa dieta sua. Sim. Mas deixa eu falar, hoje quanto você gasta na farmácia? Hoje na farmácia? Quanto você gasta hoje? Farmácia eu não gasto nada, graças Nada? a Deus. Zero? Graças a Deus, faz tempo que eu não vou em farmácia. Não, sei mas pra assim, comprar é fralda sério, mesmo. nada? R$600 você deduziu isso pra quanto? Não, de farmácia não tem nada. Nada, nem você, nem... Nada. Olha, às vezes que eu vou à farmácia para comprar um medicamento lá para minha esposa, lá, e fralda. Entendi. E fralda? Remédio, nada mais. Né? Medicamento de jeito nenhum. E a sua dieta? Tem um lance com sinusite ainda, que ainda não consegui resolver. Bom. Até aceito o dia que de vez em quando acaba comprando um medicamento de sinusite pro nariz Entendi. lá, mas Certo. comparado ao que eu gastava, hoje? fazer uma propaganda pro rapaz, já que eu não gasto mais lá na Farmavilar. Certo. Então, comparado ao que eu gastava, hoje eu não gasto mais. Não gasta nada. E hoje a minha alimentação é muito mais barata, aí que está o grande lance. Ela também. custa menos, né? Até a sua por conta da alimentação? situação econômica do país, né? O que você come com R$4,30? É esse... Esse é o meu prato de comida, R$4,30. Tá certo. A gente 37 para ser mais exato. A gente vai chegar aí, tá? Vamos nivelar tudo. Agora, nesse último ponto que eu quero chegar, gente. Chegou a tão esperada pergunta. Nossa Senhora, tá e assim, nós estamos nos 34 minutos, ele vai ser o mais breve possível. E assim, como você conseguiu, Nico, esse resultado? Eu sei que você já passou por uma mudança, galera, é muito importante a gente frisar que a mudança dele não só foi na alimentação, assim como a minha também não só foi alimentação, foi uma mudança de pensamento. Entender que você não precisa de
8.000 calorias por dia para você ser Não feliz. precisa tomar remédio para emagrecer. Não precisa tomar remédio para emagrecer, que naturalmente seu corpo é uma máquina feita para queimar caloria e te ajudar a chegar onde você precisa. Mas ela sendo alimentada certa, assim como um carro, se ele é a gasolina ou é a diesel, você põe álcool, ele não vai funcionar direito. E eu acredito que era assim que o teu corpo respondia à sua alimentação. Eu estava só com álcool batizado. Então vamos lá. Como que você conseguiu, Nico, essa coisa que deixa a cara dele meio gordo, né? Nico, mas você vai fazer agora o desafio de 90 dias, né? Tô a gente gordo. vai explicar para o pessoal, eu também vou entrar nesse desafio, tá? Então assim, como que você conseguiu esses resultados que você mostrou as suas fotos aí no celular? Como é que você conseguiu isso? Como é que foi apresentado isso para você? Isso foi apresentado assim, me chamaram para comer uma pizza por R$20. E aí, como é que você pega um gordo? Certo. Pô, num restaurante que cobra 70, você sabe que não é um restaurante que tem nome e tal. Aí certo. fala, por 20 mangos você vai lá e come a pizza, assiste uma apresentação dos produtos e tal. Eu falei, pronto, vão querer me vender coisa. Certo. E aí nesse tempo todo eu fui nessa apresentação, só queria comer a pizza, não queria saber de nada mais. Me apresentaram uma nutrição inteligente, que não preciso esconder de ninguém, todo mundo sabe que a minha alimentação é uma alimentação da Herbalife. Mas assim, eu comecei a tomar achando que era remédio e minha cabeça não mudava. E é por isso que eu pego muitas pessoas hoje que já tomaram Herbalife, mas que a cabeça não mudou. E que, claro que não vai ter resultado, porque não depende, a Herbalife não é milagrosa, a Herbalife é uma nutrição saudável, mas depende dos outros fatores. Não adianta eu tomar Herbalife e à noite eu comer tranqueira, não adianta eu fazer 20% de atividade física, não adianta então eu não mudar o meu estilo de vida. Então foi assim, eu comecei com um shake, um chá, um shake, um chá, um shake, um chá, e na primeira semana foram um resultado de mais de 5 quilos, e no segundo mês foi quase 1 quilo por dia? Praticamente quase 1 quilo por dia. Limpei meu intestino, que estava bem estranho. E quantas vezes você tomando tomava essa alimentação? Duas vezes por dia? A R$4,40, isso dá R$8,80 por dia? R$8,80 por dia, pra o resto das alimentações eu fazia normal. Para você se ver livre de 5 quilos em uma semana. R$8,80 por dia, mas assim, não a mais no orçamento. Você tirava uma alimentação e colocava uma alimentação dessa, é isso? Isso, eu não tomava café e tomava o shake. Entendi. Eu tomava o shake e não tomava o café normal, vamos dizer assim, né? E que não dá nem perto dos R$600, né, Nico? Nossa Senhora. Na farmácia. Foi uma economia muito grande, eu aprendi a administrar dinheiro, acredito, porque, né, você pega 10, em vez de 10, 11, quanto que é um almoço hoje comum? Não sei na sua região, mas aqui é R$15 no Martex. Aí você não fica satisfeito e manda uma bola para dentro, né, que já custa mais 5. Quer dizer, a grana você tem, basta ter decisão. E eu comecei a economizar com isso. E, por exemplo, você falou que o seu resultado ele foi de 5 quilos em uma semana. Só que nós sabemos que você perdeu 46 quilos. E qual foi o tempo? É muito bom a gente frisar isso, porque as pessoas devem achar que você perdeu isso em 3 anos, ou em 10 anos. 11 meses você atingiu 46 quilos. Eu fui ruim ainda, porque eu sempre... E quantas alimentações por dia? É isso que eu quero. 6 alimentações diárias. 6 alimentações diárias. Mas quantas alimentações de suplemento que você usou? 2. Sempre 2? Sempre 2. E aí você... Café da manhã e almoço. Café da manhã... E aí quando eu estava bem estressado, ia café da manhã e jantar. Café da manhã e jantar, aí você almoçava normalmente. Aí às vezes eu tomava uns 3, 4 pães de manhã, com pão com manteiga e sal, assim, aí eu pulava pro jantar. Entendi. E com esse tipo de alimentação... Por isso que eu demorei 11 meses. Com esse custo, você perdeu 46 quilos... Eu fui essa informação é importante. Eu eliminei 32 quilos, porque imagina um gordo, você fala para um gordo, vai correr. Eu vejo isso hoje, alguns profissionais da área da saúde, de esportes e tal, pegando pessoas acima do peso, e eu sei que eu já passei por isso, então eu posso falar com causa. Pegando pessoas acima do peso e fazendo eles fazerem uma atividade excessiva, e acredite, não vai resolver o problema, porque se você faz 1 hora de atividade física por dia, o dia tem 23 horas, então não é 1 hora de atividade física intensa que vai mudar a tua vida, e sim as outras 23 horas que você vai colocar pela boca. Está aí muito claro essa regra, é por isso que diz que é 80% a nutrição e 20% a atividade física. Legal, pessoal, acho que deu para esclarecer... Já passou do tempo, já. Eu acho que deu para esclarecer bastante dúvidas. O objetivo dessa página é isso, trazer conteúdo para vocês, para assim como ele, eu acredito que ele deva ter estado
próximo a pessoas que tinham essa mentalidade para ele absorver isso, né? Pode cortar um pouquinho? Pode, fica à vontade. Então, já cortando, eu ouvi uma frase que diz assim, de um grande mentor, que se você andar com 9 pessoas acima do peso, é inevitável que você será a 10ª. Se você andar com 9 pessoas que pensam numa mente de fracassado, uma mente derrotista, você também será a 10ª. Então eu escolhi melhorar o meu relacionamento, porque quando você está de mudança de estilo de vida, na saúde, com quem que você vai andar? Não vai poder ser com os mesmos amigos. Ou você leva a sua força e traz os seus amigos para um novo estilo de vida mais saudável para todos, ou você mude os amigos. Porque nessas horas, porque eu cansei de ouvir piadinha, sarrinho, tá tomando isso, tá tomando aquilo. Até tem um vídeo no YouTube, um canal lá que os gordinhos falam lá, quando eu estou de dieta, né? Geralmente é quando você está de dieta e aparecem os maiores convites. Então é isso, melhore o seu relacionamento, tenha uma mentalidade positiva e vá atrás de quem já chegou aonde você quer chegar. Se é no peso, eu e muitas outras pessoas que também têm resultados na internet, nesse mundo todo aí, com certeza vai te ajudar a chegar nesse resultado. É só fazer o que eu fiz. Legal, Nick. Eu quero agradecer por você ter se disponibilizado, né? E eu acredito que esse conteúdo aqui ele é de grande valia, tanto para mim e acredito para muitas mais pessoas, né? Okay. Quero te agradecer por isso. E pessoal, o intuito da página realmente é esse. É fortalecer a ideia de uma alimentação saudável, de uma vida saudável, tanto na mente quanto no físico. Nós não vamos monetizar o vídeo. e aqui embaixo desse vídeo vai estar um convite para você curtir a página e você... O que é esse negócio de aqui embaixo? Como é que coloca aquilo? Porque você não aperta embaixo nunca vai. Não, mas você vai ver como é que é. Eu vou mandar para você, você vai fazer isso. É para você se inscrever no nosso canal, atingindo a sua meta. E você vai estar recebendo... a página também. Isso, e vai estar recebendo aí de primeira mão os conteúdos. Vamos ter mais entrevistas de pessoas que tiveram resultado até maiores do que o dele, de 70, 80 quilos. Então a gente vai ver a história dessas pessoas, realmente ex-pesos pesados. Tá bom, pessoal? Eu agradeço pela paciência de vocês e até o próximo vídeo. Um abraço, até mais. Obrigado, Nico.